Olá, seja bem-vindo à Comunica RH. Hoje temos aqui um convidado muito especial do Brasil. É um dos primeiros e mais importantes especialistas brasileiros em sustentabilidade empresarial. Lançou a plataforma de liderança sustentável, escreveu alguns livros, dentro deles Conversas com Líderes Sustentáveis, Líderes Sustentáveis com Mão na Massa, enfim, estamos falando de Ricardo Voltolini. Seja bem-vindo, Ricardo. Muitíssimo obrigado por estar aqui com a Comunica RH. Eu sei que o seu tempo é super escasso. Portanto, eu vou pedir para que fale quem é o Ricardo. Cristina, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É uma alegria grande estar aqui falando com você. Temos uma distância atlântica, né? Mas a gente está sempre muito próximo, né? Os dois países sempre muito conectados pelos seus valores, princípios, crenças. Então, estou muito feliz de estar aqui, podendo falar desse meu novo livro. Então, alguém que chega a essa altura da vida com o seu 11º livro sobre um tema em que normalmente a bibliografia não é tão vasta, só faz isso, só chega depois de muito tempo de experiência, de rodagem, de estrada, né? Como a gente diz aqui no Brasil. Então, são mais de 2 décadas, para ser mais preciso, 24 anos, trabalhando com o tema, desde que o tema sustentabilidade não era nem de longe o tema sexy, que é hoje tão bem visto, tão desejado pelas empresas. Eu sou do tempo ainda que a gente tinha... O trabalho era um trabalho pastoral, a gente pastorava no deserto, era muito pó, muita areia, e quando a gente encontrava uma ovelhinha, pegava ela no colo e tratava muito bem, porque não tinha muitas ovelhas, né? O rebanho era um rebanho pequeno. Com o tempo, as empresas foram percebendo a importância do tema e, profissionalmente, eu fui crescendo também, né? Porque a gente cresce na medida que a gente também atende empresas, se envolve com a realidade prática delas. Então, 24 anos depois, 350 empresas atendidas depois, 1.600 palestras depois, 11 livros depois, aqui estou eu, né? Firme e forte, levando a mensagem de que ser sustentável é o mesmo que ser rentável, mas mais do que isso, é contribuir para um mundo melhor. Ricardo, sem dúvida, o seu percurso é invejável. Ricardo, vamos falar de ESG. Esse é o tema do seu mais recente livro. O que aborda este livro? O livro está aqui, estou com ele até bastante fresquinho aqui. Ó. Vou mostrar a capa para vocês. Muito aqui bom. Muito fresquinho. Peguei o livro hoje pela manhã, fisicamente, né? Já tinha visto ele. É um livro que reúne o melhor da minha produção intelectual de artigos dos últimos 3 anos, com uma ênfase nos últimos 2. Então, são 30 artigos, a maioria desses artigos produzidos durante a pandemia, quando a gente teve a ascensão mundial do conceito de ESG. Até então, até 18 meses atrás, a gente só falava em sustentabilidade empresarial. E o ESG, um termo nascido no mercado de investimento, entre investidores, no ano de 2004, então já tem 17 anos, ganhou importância, ganhou aceleração durante a pandemia. E aí eu decidi organizar uma coletânea desses artigos que procura, na verdade, explicar a transição rápida de um conceito para o outro, mostrando por que isso hoje é tão importante para as empresas. Ótimo. Falando sobre sustentabilidade, Ricardo, quais são os princípios básicos da sustentabilidade? Olha, eu diria que uma empresa que queira ser sustentável, ela precisa, antes de mais nada, entender qual é seu papel no mundo, né? Então, o primeiro entendimento, a primeira compreensão é quase que um exercício psicanalítico, né? De se colocar num divã e entender para que vim ao mundo, qual é o meu papel para além de ganhar dinheiro, porque isso é o papel básico, né, de qualquer empresa. Qualquer empresa nasce a partir de uma ambição econômico-financeira. Mas, para além dela,
qual é a grande contribuição que eu, empresa, quero deixar para o mundo. E quando a empresa faz este exercício de interiorização, ela começa a desenhar o seu propósito, né, que é uma palavra bastante falada e pouco compreendida, ela começa a encontrar respostas profundas para esta pergunta central: para que nasci? A que sirvo neste mundo? E este entendimento é importante porque, à medida que a empresa começa a olhar não apenas para o que ela vai ganhar no curto prazo, mas como ela vai gerar prosperidade no médio e longo prazo, não só para ela, ou para os seus acionistas, ou para os seus donos, para os seus proprietários, mas para todos os públicos envolvidos com a operação, aí ela começa a entender o que é praticar sustentabilidade. Então, para mim, sustentabilidade nasce como um valor, como uma revisão de papel, uma revisão de propósito. E aí a empresa, ao entender que ela precisa gerar lucro sem prejudicar meio ambiente e pessoas, melhorando a vida de pessoas e meio ambiente, aí ela começa a colocar o seu olhar na direção do que é ser uma empresa sustentável no século XXI. Okay. Ricardo, tirando aqui da sua plataforma, né, o que é inspirar pessoas, empresas e mercados no conceito da sustentabilidade? Olha, Cristina, esse quase um modo de vida, né? Eu digo sempre que, quando eu escrevi o meu primeiro livro, em 2011, chamado Conversas com Líderes Sustentáveis, ali eu identifiquei 10 líderes brasileiros, presidentes de empresa, muito identificados com os princípios e valores de sustentabilidade, porta-vozes deste tema. Mas eles eram raros em 2011, eram poucos, no Brasil e no mundo. E deu muito trabalho para mim identificá-los. Quando eu terminei o livro, eu fiquei com uma boa sensação de que eu tinha ali mais do que 10 histórias, mais do que uma proposta, teoria do que seria uma liderança sustentável. Eu tinha, na verdade, a energia de um movimento. E talvez essa tenha sido a minha principal iluminação naquele momento, que foi entender que um livro, por melhor que seja o livro, ele sempre terá um alcance limitado. Ele alcançará um X número de leitores. Num país como o Brasil, em que a leitura per capita é muito baixa, livros aqui no Brasil costumam ser sucesso com 5.000 exemplares vendidos. As editoras ficam felizes, né? O livro vendeu 5, 6 mil exemplares e a editora estava feliz. Eu não estava completamente feliz, porque eu entendi que por baixo do livro e à frente do livro havia um movimento. E foi aí que eu tive a ideia, hoje vejo que uma boa ideia, de convidar os líderes que estavam retratados no livro a participarem comigo de encontros, seminários em federações de indústria nos diferentes estados brasileiros. Então, fizemos em São Paulo, fizemos no Rio, fizemos em Curitiba, fizemos em Brasília, fizemos na Bahia, né? Fizemos no Rio Grande do Sul, e eu percebi que aquela ideia era uma ideia que mobilizava as pessoas, a da liderança sustentável. Penso eu porque ela trazia uma utopia, né? Num mundo tão distópico, né? Tão cheio de distopias, a ideia de um líder que, ao olhar para o negócio, enxerga valor compartilhado para as partes interessadas, que é respeitoso em relação ao meio ambiente, que é ético, que é íntegro, que é responsável, que é cuidador de pessoas, é uma ideia utópica num mundo de distopias. E foi assim que a plataforma começou, com um movimento de seminários, e depois eu percebi, obviamente, que vivemos num tempo de redes sociais e os seminários atingem sempre um público limitado. E aí comecei a contar as histórias dos líderes, usando a boa e velha metodologia do storytelling, e esses líderes, ao contar suas histórias,
num formato de 8 minutos, passaram a inspirar jovens líderes querendo também fazer a transformação nas suas empresas. Então, hoje já são mais de 4 milhões de views dos vídeos, são 250 vídeos, que contam como estes líderes enfrentaram e estão enfrentando dilemas importantes ambientais, sociais, de governança, ética, diversidade, inovação para a sustentabilidade, comunicação de causa, temas realmente importantes deste universo do E, do S e do G, e que são temas que provocam as pessoas a refletir, a pensar e inspiram as mudanças que as pessoas querem fazer nas suas próprias empresas. Ricardo, excelentes iniciativas e você está me dizendo de números, né, de visualizações fantásticos, né? Penso que abrangeu aqui um número muito, muito grande de pessoas e penso que a inspiração você conseguiu realmente, através dessas iniciativas, passar e sensibilizar as pessoas das organizações para a questão de sustentabilidade. Mas como mudar, né, os líderes, os modelos e os valores para uma mentalidade mais sustentável? Essa é uma pergunta que eu persigo a resposta dela nos últimos anos e sempre vivo o dilema de achar que esse é um jogo que está longe de estar ganho, né? Por quê? Porque nós estamos vivendo uma transição, nós estamos no meio de uma transição em que ainda temos líderes da velha guarda no comando de empresas que praticam o chamado business as usual, os negócios convencionais. A economia ainda é linear, ainda são altamente intensivos em carbono, em uso de recursos naturais, ainda são predadores de meio ambiente, ainda não são tão preocupados com pessoas, com comunidades, mas, olhando para frente, a gente já está vendo as placas de um novo jeito de pensar e fazer negócio, mais ético, mais transparente, mais responsável, mais respeitoso em relação às pessoas e mais cuidadoso em relação ao meio ambiente. Então, estamos ali, no meio. Quando eu estou no meio de uma estrada, se eu olhar pelo retrovisor, eu vejo as placas que ficaram para trás, se eu olhar para frente, eu vejo as placas que estão vindo. Então, eu ainda convivo com líderes antigos, mas já há líderes muito jovens, os milênios, ocupando poder, cargos de poder, de mando nas companhias. Bom, quando eu falo em liderança cuidadora, liderança servil, liderança humilde, quando eu falo em liderança inclusiva, respeitosa, ecocêntrica, né? Ética, transparente, esta conversa para os líderes milênios é default, já está no chip. Não tem que fazer muito esforço. Não tem que fazer esforço nenhum para convencer um líder milênio que diversidade e inclusão, que respeito ao meio ambiente, são temas importantes na gestão de um negócio. Quando eu falo com os líderes mais antigos, ainda eu tenho que fazer esforço. Vou dar um exemplo, um bastidor para você, para quem está nos ouvindo e entender quando eu digo que o jogo não está ganho, ele não está ganho mesmo, né? Embora a gente esteja vivendo a ascensão dessa discussão no mundo, o ESG ganhando força. Outro dia, 3 semanas atrás, eu fui para a minha primeira palestra, depois de meses, em que eu saí da minha casa e fui para um estúdio gravar. Era uma palestra para uma associação de uma determinada indústria brasileira ligada ao leite, a produtos derivados do leite. Pois bem, vou até o local, chego um pouquinho antes, me colocam numa sala com 4 senhores engravatados, assistindo a palestra anterior à minha. Então, tinha uma palestra acontecendo, quando ela terminasse, eu entraria no estúdio para fazer a minha. Ninguém me apresentou, eu só disse, eu sou Ricardo Voltolini, muito prazer,
apertei a mão de cada um deles e eles comentavam lá as informações da palestra anterior, números, tendências, com muito entusiasmo. E, num dado momento, um deles, muitos senhores todos, na faixa dos 70 anos de idade, um deles diz: este tema aqui de comprar pelo celular, o jovem que mudou o seu hábito de consumo e agora compra e escolhe o produto pelo celular, este é um tema que me agrada muito, porque você sabe, né? Eu sou um cara com o espírito do meu tempo. Agora, se tem um assunto que não me agrada, é esse de sustentabilidade. Esse assunto me chateia. E é porque fica aí, o governo fica impondo coisas, jogando custos para as empresas, e ele desfiou 10 minutos de críticas à ideia da sustentabilidade. E eu quieto ouvindo, aí eu disse para eles: bom, daqui a pouco eu vou entrar numa palestra e temo que eu vá desagradar os senhores por completo, porque o meu tema é exatamente sustentabilidade nos negócios. Criou-se um climão, né? Todo mundo, sorrisos amarelos, né? Um olha para o outro. Aí, ao invés deles ficarem mais relax e diminuírem as suas críticas, eles resolveram partir para cima. E um deles falou: essa bobagem de mudanças climáticas, isso não existe. Essa menina, essa Greta Thunberg, essa menina é uma alucinada. Eles desfiaram um rosário de críticas, de negacionismo de mudanças climáticas, de desvalorização do conceito de sustentabilidade, e eu ouvi pacientemente a todos. E fui para a minha palestra depois. Obviamente, fui para a palestra com um pouquinho mais de gana, né? De dizer a eles que ou eles olham com um olhar mais contemporâneo ou eles vão ficar para trás, literalmente. Porque os consumidores estão comprando produtos e olhando para quais são as empresas que os produzem e como elas os produzem, né? E aí foi muito interessante, porque no final, terminei a minha palestra, eles saíram da sala, eles tinham que ir lá para o estúdio, e aí os 4, muito sem graçamente, foram me cumprimentando, dizendo: oh, muito boa a palestra. Não, gostei. Eu não concordo com nada do que você falou, mas eu gostei da palestra mesmo assim. Mas é interessante. Então, eu acho que, só para dar uma medida de que ainda, Cristina, há muito trabalho por se fazer em liderança, na mudança de modelo mental, porque estamos num processo de transição em que ainda tem líderes das antigas e líderes novos chegando. Sim, eu acredito que ainda tem um trabalho, começamos agora, já se fez muita coisa, mas há muito para fazer. E qual o papel dos recursos humanos para a sustentabilidade, para o apoio da sustentabilidade, né? Uma vez que os recursos humanos é o que gera as pessoas, né? E a sustentabilidade tem que passar por cada um, né? É verdade, essa é uma definição tão óbvia, né, Cristina, que a gente fica olhando sempre para ela e dizendo: por que de tão óbvio isso não é praticado? E aí acho que é importante colocar algumas questões. Quando a gente fala em sustentabilidade e recursos humanos, ou ESG e recursos humanos, está muito claro que você não vai fazer a necessária mudança da cultura organizacional sem envolver os profissionais de recursos humanos. Mas, quando eu digo envolver, eu não estou querendo dizer chamar para conversa quando está tudo decidido e dizer ao profissional de recursos humanos: vá e faça, vá, pense um programa de treinamento e treine, vá, desenvolva as competências X, Y, Z e faça acontecer. Eu estou falando de mais do que isso, eu estou dizendo mais ou menos o seguinte: na hora de definir a estratégia de ESG, o profissional de recursos humanos tem que estar sentado à mesa e discutindo os caminhos. Não se constrói, por exemplo, um ambiente favorável, né, para ESG numa empresa se você não mexer em questões muito importantes e fundamentais. Uma delas tem a ver com o desenvolvimento de competências, né? O esclarecimento sobre o plano
de sustentabilidade, seus objetivos e como cada colaborador vai participar, mas, sobretudo, desenvolver um plano de remuneração variável condicionado a resultados de E, de S e de G. Né? Parece que eu estou dizendo algo revolucionário. Não, aqui no Brasil já tem mais de 1.000 empresas praticando isso e o número aumenta. Eu não vou conseguir ter um RH ativo, participativo, se esse RH, por exemplo, não desenvolver uma estratégia de gestão de talentos orientada por questões de diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão não é um tema à parte de ESG, ele está dentro do S do ESG. Não é um tema à parte de sustentabilidade, é um dos grandes temas de sustentabilidade. Por isso me incomoda um pouco quando algumas pessoas falam bom, a gente está fazendo um evento para discutir sustentabilidade e diversidade. O evento seria só sustentabilidade e os seus grandes temas. Então, o RH ele vai ter que desenvolver essa estratégia de gestão de talentos desde o processo de recrutamento até a demissão. Né? Ele vai ter que trabalhar nesse sentido. Ele não vai conseguir ser útil, por exemplo, a empresa tem um código de conduta. Esse código de conduta não vai ser apropriado por todos os colaboradores se o RH não trabalhar de modo estratégico. Percebe, Cristina? O RH tem um papel muito relevante, mas é óbvio que se o RH continua sentado no banco de trás, ele não está sentado nem ao lado do piloto, portanto, ele não é nem o copiloto, vai ser um pouco mais difícil, porque o RH será chamado apenas para as atividades instrumentais, operacionais, e não as estratégicas. Eu acho que o RH tem que participar, sim, na discussão da estratégia e todos os temas que têm uma conexão clara com desenvolvimento de pessoas, com desenvolvimento de cultura favorável a melhores práticas de ESG, a melhores práticas de diversidade, né? A melhores práticas de ética e transparência, RH tem que estar presente. Então, óbvio, e eu sou um defensor desta tese há muito tempo aqui no Brasil, como diretor de sustentabilidade da ABRH, que é a principal associação brasileira de recursos humanos, de que o profissional de RH seja co-criador da estratégia de sustentabilidade. E quando a gente atende empresas aqui e desenha para as empresas estratégias de ESG e não há uma governança definida no tema da empresa, a gente sugere aqui, a minha consultoria, os meus consultores, sugerem que a sustentabilidade fique debaixo da diretoria de RH, porque eu sei que se ela estiver aí, vai ser mais fácil trabalhar a implantação de uma cultura favorável à sustentabilidade. Concordo. Ricardo, teria aqui, eu gostava de falar imenso, mas vou pôr mais duas perguntas. O que podemos esperar das empresas, né, em termos de processos, em termos de implementação de ações da sustentabilidade agora nos próximos anos? Olha, eu acho que a gente está observando, Cristina, um crescimento exponencial de interesse pelo tema. Vou dar um dado proporcional, uma proporção que acho que vai tornar clara e dar número a uma tendência. Desde que a gente teve aqui no Brasil, no mundo de modo geral, mas aqui no Brasil vivemos muito intensamente, os primeiros 5 meses da pandemia tudo parou, tudo foi interrompido. No 5º mês pós-pandemia, a gente teve um aumento gradativo da procura de empresas pela nossa consultoria, cujo trabalho é apoiar empresas na construção de estratégias de sustentabilidade de ESG. Esse é o nosso trabalho. Faça um recorte de 10 anos e, dentro do recorte de 10 anos, faça um recorte de 18 meses. Em 18 meses, a gente fez 4 vezes mais estratégias de ESG do que em 10 anos. Acho que isso dá uma medida
de que as empresas estão se movimentando. Por quê? As fontes de pressão estão aí. Investidores, millennials, estão cobrando que as empresas tenham um posicionamento mais claro de ESG. Por quê? Porque eles enxergam que as empresas que não são sustentáveis, que não estão tirando boas notas em ESG, correm mais risco, o investimento corre o risco de ter prejuízo, de não dar certo, né? Segundo, a ciência do clima está nos dizendo, com todas as letras, que ou mudamos o jeito de produzir e consumir, ou a gente vai bater em 20 anos o limite considerado seguro pelos cientistas de aumento da temperatura média do planeta, que é de 1,5 graus Celsius. 20 anos. Então, não está longe. Não. Né? Ciência do clima pressionando, millennials pressionando, os investidores querendo que as empresas valorizem as chamadas informações não financeiras. Este movimento está levando um grande número de empresas que não tinha pensado no assunto a pensar e a desenvolver as suas estratégias. Excelente. Ricardo, a última questão. Que mensagem gostaria de deixar às pessoas, às empresas e à sociedade de uma forma geral sobre sustentabilidade? Bom, eu sempre digo que sustentabilidade não é um movimento só de empresas, é um movimento da sociedade contemporânea, de como nós, seres humanos, estamos querendo pactuar a próxima etapa nossa, a próxima etapa da nossa existência nesse planeta. É isso. Como as empresas estão inseridas nisso, mudar o jeito de produzir e consumir é fundamental. Deixar de emitir gás de efeito estufa é uma questão de sobrevivência. Usar menos água, usar energia renovável, cultivar o solo, preservar a biodiversidade, cuidar das pessoas, eliminar desigualdades, tudo isso é parte de um novo pacto das empresas para com a sociedade. Eu sempre digo assim, isso é muito mais, isso excede o compromisso do resultado econômico-financeiro do borderô no final do ano. Excede o resultado do EBITDA, excede a valorização das ações nas bolsas de valores. Isto é um compromisso ético em relação às próximas gerações. Quem apostar, tem gente que aposta nisso ainda, poucos, mas tem, que nós estamos falando de uma modinha passageira, que no próximo verão ou primavera vai desaparecer, um alerta. Este é um tema geracional. Os millennials agora estão assumindo o poder. Vem, portanto, 2 décadas de millennials no poder. A geração que vem depois, que é a Z, é mais radical que os millennials. Portanto, nós estamos falando de 40 anos, no mínimo, de valorização deste tema. As empresas que não entenderem isso tenderão a comer a poeira e ficar para trás. Olha, Ricardo, excelente. Eu ficava aqui um monte de tempo a falar consigo, mas vamos ter aqui mais oportunidades e para o ano que vem Claro. eu sei que o Ricardo vai colaborar aqui e trazer temas. Alô? Oi? Estou aqui. Desculpa. Para o ano eu sei que o Ricardo vai trazer aqui mais temas interessantes, vamos aqui explorar o máximo aquilo que são os conhecimentos do Ricardo. Nesse momento quero te agradecer, quero aproveitar e desejar um Feliz Natal. Comece bem o ano, que seja um ano muito, muito bom e que a gente se veja aqui mais vezes. É isso, Cristina, fica aqui o meu voto também, que 2022 seja um ano mais sustentável que 2021. Com certeza, Ricardo. Um abraço. Ricardo, muito obrigada. Tá bem? Até a Um próxima. abraço. Tchau, tchau.